A vogal A pode ter o som aberto A ou o som médio A. Vamos ver as indicações de pronúncia para esta vogal em sílaba tónica e em sílaba átona. Começamos pela sílaba tónica. A vogal A pode ter o som aberto A quando tem acento agudo, como nos exemplos cárcere, máscara, e quando não está seguida de consoante nasal, ou seja, m, n e nh. Então, sempre que a vogal A está seguida de qualquer outra consoante que não seja nasal, vai ter o som aberto, como nos exemplos autocarro, viagem, passagem. Ainda em sílaba tónica, a vogal A pode ter o som médio A, como nos exemplos lâmina e ânimo, porque tem acento circunflexo. E também, quando está seguida de consoante nasal heterossilábica, ou seja, numa sílaba diferente, e neste caso no início da sílaba seguinte, sendo que as consoantes nasais são m, n e nh, então a vogal vai ter também o som médio, como nos exemplos rebanho, semana. Atenção! Para estabelecermos a diferença nas formas verbais de verbos de tema em A entre o pretérito perfeito simples e o presente do indicativo, então, na primeira pessoa do plural, a vogal tónica A tem acento agudo no pretérito perfeito e pronuncia-se A, como nos exemplos viajamos, compramos. Mas no presente do indicativo segue a regra geral e, portanto, pronuncia-se A, porque a consoante seguinte, heterossilábica, é nasal. Então temos viajamos, compramos. Em sílaba átona, a regra geral é que esta vogal se pronuncia A, como nos exemplos pastelaria, problema. No entanto, há exceções. Algumas destas exceções têm regra e são comuns também às vogais E e O. Começamos então pelo primeiro grupo. Saltar alfabeto. Nestes exemplos, a vogal A mantém o som aberto em sílaba átona porque tem L na mesma sílaba. Saltar, alfabeto. Quando a vogal A está em ditongo, como por exemplo au e ai, então também se mantém aberta. Pausado, baixinho. Nos advérbios terminados em mente, a sílaba tónica é men, no entanto, a vogal A pode manter também o som aberto, como nestes exemplos, rapidamente, facilmente. Aqui, a regra é que, quando a vogal A é tónica e aberta, numa base à qual se junta o sufixo mente, então ela vai manter a pronúncia que tinha na base antes de se juntar o sufixo. Tínhamos então como base o adjetivo rápida, depois acrescentamos mente, no entanto, o conjunto, a palavra que resulta da junção do adjetivo com o sufixo, vai manter os sons rapidamente. O mesmo para o outro exemplo. Fácil, facilmente. Uma regra semelhante é a que encontramos quando a vogal tónica é aberta numa base a que se junta o sufixo avaliativo começado por Z, como nos exemplos cárcerezinho, palazita. Temos então a base cárcere, juntamos zinho, mas a base mantém
os mesmos sons que tinha quando estava sem o sufixo. Cárcere, cárcerezinho. Pala, palazita. Outra regra. Sempre que a vogal A está assinalada com acento grave, então vai ter o som aberto. Aquilo, aquele. Temos ainda um outro grupo de exceções que não têm exatamente uma regra. Estas exceções são exceções por razões históricas. Então, vocês devem memorizar este grupo de palavras. Têm como exemplo batismo, ação.